A série começa com Belly narrando a estação mais especial do ano pra ela, que é o verão, porque ela o passa na casa de praia da melhor amiga de sua mãe, Susana. Ela explica que o que torna aquela casa verdadeiramente importante são os meninos que moram lá, Jeremiah e Conrad, filhos de Susana. Belly faz as malas para viajar com sua mãe, Laurel, e seu irmão Steven para a casa de Susana. Antes de partir, sua melhor amiga lhe diz que ela finalmente cresceu e que talvez agora ela possa ter uma chance real com Conrad, o garoto por quem ela tem uma queda desde os 12 anos. Belly cora de vergonha e insiste que este verão será diferente. Ela se olha no espelho, sorrindo ao perceber o quanto mudou desde o ano passado, o quanto mais bonita ela se tornou. Nesse momento, Laurel a chama para que eles possam ir embora. Belly se despede de sua amiga Taylor e entra no carro. No caminho, Steven para em um posto de gasolina. Belly compra alguns doces e o atendente a nota claramente impressionado e pergunta se ela aparece com frequência. Ela responde que está lá todos os verões, o que o surpreende porque ele diz que nunca a tinha notado antes, apesar de sua beleza. Belly sente uma onda repentina de felicidade. Desde a época da escola, nenhum garoto jamais prestou atenção nela, porque todos os olhos estavam sempre voltados para sua linda melhor amiga, Taylor. O garoto interrompe seus pensamentos, convidando-a para uma festa na praia naquela noite. Mas antes que ela possa pensar em responder, Laurel aparece e a lembra de que ela precisa acompanhá-la à sessão anual de autógrafos, como sempre faz todos os anos. Laurel até traz à tona lembranças de sua infância na frente do menino, envergonhando Belly, que sai chateada, sentindo-se frustrada por sua mãe ainda tratá-la como uma criança, mesmo ela já tendo 16 anos. A família continua a viagem até finalmente chegar à casa de Susana, onde Susana e seus filhos os cumprimentam com alegria e abraços calorosos. Então Conrad aparece, calmo e reservado como sempre. Ele cumprimenta Belly educadamente, de uma forma que parece distante, diferente do carinho casual que ela esperava. Logo depois, Steven e Jeremiah encurralam Belly, brincando que é hora de agitar as coisas. Antes que ela perceba o que está acontecendo, eles a levantam e correm em direção à piscina, jogando-a na brincadeira. O grupo ri e se diverte por um tempo, até que Belly sai, toda molhada, e entra para trocar de roupa. Susana fica muito feliz em ver Belly e a trata como uma filha, já que sempre desejou ter uma menina. Depois de trocar de roupa, Belly é repentinamente abordada por Jeremiah, que implora para que ela vá nadar com ele no oceano, pois ele a esperou o dia todo. Belly o lembra que deveria ir com a mãe à sessão de autógrafos, mas Jeremiah continua insistindo até que ela finalmente concorde, principalmente porque ela sempre amou nadar no oceano. Os dois correm juntos até mergulharem na água, rindo e se divertindo. Enquanto isso, Laurel se prepara para ir à livraria, e Susana decide se juntar a ela, embora mencione que precisa passar no clube de campo primeiro. Laurel diz que não entrará porque não gosta de reuniões sociais. Pouco tempo depois, elas chegam à livraria, onde Susana compra livros para exibir em um evento realizado no clube. Laurel nota um livro específico nas mãos de Susana e zomba dele por ser irrealista. Depois provoca a foto do autor, rindo de seus óculos antiquados. De repente, o próprio autor aparece atrás delas, explicando que usa aqueles óculos porque sua visão é muito fraca. Ele se afasta, deixando Laurel envergonhada, e ela mais tarde decide procurá-lo online quando chega em casa. Não muito tempo depois, as duas famílias se reúnem para uma refeição. Durante o almoço, Susana sugere que Belly participe de uma festa de amadurecimento no clube de campo, onde os jovens se apresentam à sociedade. Laurel, no entanto, provoca a filha, dizendo que não consegue imaginá-la de vestido, brincando que ela é mais como uma gata selvagem adequada para as ruas do que para o clube. Belly fica magoada com o comentário, então simplesmente diz a Susana que vai pensar a respeito. Depois, Laurel pergunta à filha se ter 150 mil seguidores no Instagram é considerado impressionante. Belly verifica a conta de que Laurel está falando e concorda que é um número enorme, especialmente para uma escritora. Mais tarde naquele dia, Belly sai para nadar na piscina e inesperadamente encontra Conrad sentado perto fumando. Ela fica surpresa e pergunta por que ele mudou de ideia sobre cigarros, já que certa vez lhe disse o quão prejudiciais eles eram, chegando a explicar como danificavam o cérebro. Conrad dá de ombros e diz que acabou de mudar de ideia, mas Belly insiste que ele deveria parar, lembrando-o de que ele é um atleta. Conrad diz a ela que não é mais, que saiu do time de futebol. Belly fica chocada, já que futebol era a única coisa que Conrad mais amava, e pergunta se ele está bem. Conrad se levanta, diz que está bem, e então vai embora com Jeremiah e Steven. Os meninos decidem ir à festa na praia, e Belly pergunta se pode ir junto, mas nenhum deles concorda, deixando-a para trás. Chateada, ela sobe para o quarto e liga para sua melhor amiga, Taylor, para contar o que aconteceu. Taylor diz que ela não pode ficar em casa esperando os meninos voltarem e a lembra de verificar um certo lugar na bolsa. Belly encontra um vestido que Taylor havia secretamente empacotado para ela, caso quisesse ir a uma festa. Belly agradece e decide usá-lo na festa na praia. Ela sai escondida atrás da mãe e de Susana sem que elas percebam e segue para a festa. Chegando lá, o rapaz do posto de gasolina a vê e se aproxima para conversar, tentando se aproximar dela, mas Steven os vê e intervém, dizendo ao rapaz que Belly tem apenas 15 anos. Belly fica furiosa, insistindo que agora tem 16 e pede para Steven deixá-la em paz. Em vez
vez disso, Steven a empurra e ela cai no chão, apenas para ver Conrad bem na sua frente, sentado com outra garota e a beijando. Belly fica atordoada e o confronta, lembrando-o de que ele disse uma vez que odiava festas, beber e fumar, e agora está completamente mudado de uma forma que ela não entende. Magoada, ela se afasta para se sentar sozinha. De repente, um rapaz chamado Cam se aproxima dela, se reapresentando, e Belly percebe que eles já se conhecem. Encantada, ela pede para ele se sentar com ela, e eles começam a conversar sobre a próxima festa de debutantes no clube de campo, que Cam está ajudando a organizar. Do nada, uma briga começa entre Conrad e Jeremiah. Jeremiah está preocupado com o irmão bebendo demais, e as coisas rapidamente esquentam. Steven também se envolve, e logo todos estão brigando. Belly corre para impedi-los, mas acaba sendo atropelada e cai no chão. Nesse momento, o som das sirenes da polícia corta o caos, e todos correm para entrar no carro. Antes de sair, Belly se despede de Cam, e fica claro que eles estão interessados um no outro. Cam a convida para se juntar a ele no barco de pesca onde trabalha ao amanhecer, e ela concorda antes de se inclinar para beijá-lo. Mas antes que eles possam sair, a polícia para o carro, descobrindo que todos lá dentro, exceto Belly, estavam bebendo. A mãe deles aparece, pede desculpas à polícia e promete que isso não acontecerá novamente. Naquela noite, Belly dorme até o amanhecer e acorda rapidamente para encontrar Cam, mas de repente encontra um bilhete de Conrad ao lado da cama pedindo que o encontre em um local específico. Belly vai vê-lo e pergunta o que ele quer, e Conrad se desculpa pelo que aconteceu na noite anterior. Ela o perdoa e sai para encontrar o encontro com Cam, decidindo que não deixará seus sentimentos por Conrad controlá-la todos os verões como antes. Ela corre para o cais, mas fica decepcionada ao ver que o barco já partiu porque ela estava atrasada. Chateada, decide concordar em comparecer à festa de debutantes do clube de campo. Susana fica emocionada e imediatamente a leva para comprar vestidos para usar em eventos do clube, extasiada com a beleza de Belly. Enquanto isso, Steven e Jeremiah estão trabalhando juntos no clube de natação, brincando enquanto olham as garotas e escolhem com quais esperam passar o verão. Mais tarde, Belly volta para casa e experimenta o primeiro vestido que comprou com Susana. Laurel a leva ao clube de campo, onde Jeremiah a vê e fica impressionado, dizendo como ela está linda antes de acompanhá-la à festa. Lá dentro, Belly se encontra sentada com Sheila, a garota de quem Steven gosta, e Nicole, a garota que está namorando Conrad. Sentindo-se desconfortável e deslocada, ela fica tensa até que a conversa muda de rumo e ela percebe que ambas foram forçadas a seguir a tradição pelas expectativas da família. Quando uma das garotas pergunta se Belly está namorando Jeremiah, Belly rapidamente explica que elas são apenas irmãs em espírito, nada mais. Ela também descobre que a garota que perguntou está interessada em Jeremiah. De repente, Belly vê Cam passando pelo corredor e corre para falar com ele. Ela se desculpa pelo atraso naquela manhã e Cam fica feliz por ela ter aparecido. Ele pede o número dela e eles combinam de assistir a um filme juntos no cinema drive-in mais tarde naquela noite. Belly volta para casa para se preparar para o encontro, deixando Susana orgulhosa e animada, enquanto Laurel não consegue deixar de demonstrar preocupação com a filha. Cam chega de carro para buscar Belly e os dois estão claramente felizes juntos. Enquanto isso, Susana organiza outra sessão de autógrafos para Laurel, atraindo uma grande multidão da cidade, incluindo o autor que Laurel havia uma vez zombado, Cleveland. Ele conversa com Laurel sobre o livro dela e conta a ela sobre seu próximo projeto, que se concentra na vela, embora ele não tenha experiência real com o assunto. Ele explica que quer adentrar mundos que não conhece para ampliar sua perspectiva. Laurel chama Conrad e pede que ele ajude Cleveland com aulas de vela, já que ele havia ganhado um prêmio na área no ano anterior. Cleveland entrega a Conrad seu cartão para marcar as aulas. Conrad, sobre surpreso, pergunta a Laurel se sua mãe a convenceu a encontrar trabalho para ele, mas quando ele descobre que foi ideia de Laurel, fica surpreso e vai embora para se sentar sozinho, parecendo silenciosamente chateado. Jeremiah e Steven logo aparecem, e Jeremiah sugere ir ao cinema drive-in para mexer com Belly. Steven se recusa, dizendo que não quer ver sua irmã beijando um cara em um carro, mas surpreendentemente, Conrad insiste em ir, e eles acabam concordando com o plano. No cinema, Belly está sentado com Cam em seu carro, de mãos dadas, os dois brilhando de felicidade. Pouco antes de se beijarem, Belly percebe o carro do irmão parando. Ela rapidamente pede a Cam para lhe trazer uma bebida e sai furiosa para confrontar os garotos. Olhando diretamente para Conrad, ela diz a ele para deixá-la em paz. Conrad relutantemente faz os outros recuarem, mas está claro que ele está com ciúmes e chateado. Mais tarde, Belly volta para casa com Cam, e desta vez eles finalmente se beijam e decidem começar a namorar oficialmente. Naquela mesma noite, Steven sai escondido de casa para passar um tempo com Sheila, a garota de quem ele gosta. Quando Belly volta para dentro, de repente encontra Conrad esperando por ela. Ele pergunta se ela gostou do encontro, e Belly diz que ele precisa crescer, sabendo que foi ele quem tentou sabotá-lo. Magoado, Conrad se retira silenciosamente para seu quarto. Fica claro que Conrad também tem sentimentos por Belly, embora ele se recuse a admiti-los por razões desconhecidas. No dia seguinte é o aniversário de Belly, o dia do ano que ela mais ama por causa de toda a atenção e dos presentes que recebe. Ela se arruma e sai do quarto para encontrar todos comemorando-a. Laurel lhe dá um livro cheio de seus poemas favoritos.
Enquanto Susana a presenteia com um colar que herdou de sua própria mãe, Pa explica que, como ela não tem uma filha, quer que Belly o tenha. Jeremiah lhe dá uma pulseira de amuletos para dar sorte. Quando chega a vez de Conrad, ele esconde seu presente e alega que esqueceu, o que magoa Belly profundamente, embora ela finja não se importar. Jeremiah rapidamente muda de assunto, sugerindo que Belly dirija o carro para buscar Taylor na estação. Belly concorda e vai com ele, mas passa a maior parte da viagem falando sobre o comportamento estranho de Conrad e como Nicole não parece certa para ele. Jeremiah diz a ela para esquecer Conrad, apontando que ele tem agido de forma distante muito antes mesmo de ela chegar, e ninguém sabe realmente o que o está incomodando. Ele a lembra que Cam é um cara gentil e adequado, e Belly agradece pelo conselho. Quando chegam à estação, Taylor entra e dá a Belly seu presente, que acaba sendo um maiô. Belly agradece e os três voltam para casa, onde todos vão para a piscina para nadar com Steven se juntando a eles. Eles brincam e se divertem até que Conrad entra de repente com sua namorada Nicole. Ele se senta com ela, os observando jogar. Durante o jogo, Taylor joga a bola deliberadamente em Nicole, claramente de propósito, porque ela está frustrada com a forma como Conrad trata Belly e com raiva por ele estar namorando outra pessoa, mesmo sabendo que Belly gosta dele. Belly imediatamente se desculpa com Nicole e fica chateada com Taylor por seu comportamento. Conrad leva Nicole para dentro para cuidar de seu rosto, demonstrando seu carinho por ela, e Nicole agradece calorosamente. Pouco antes de se inclinar para beijá-lo, Conrad se lembra de seu encontro com Cleveland e sai correndo. Enquanto isso, Susana caminha com Laurel e elas veem Cleveland dando uma entrevista sobre vela. Laurel não consegue deixar de parecer impressionada, demonstrando sua crescente admiração por ele. Conrad chega rapidamente e observa Cleveland, que deveria estar ajudando-o a se preparar para a entrevista. Enquanto isso, Belly e Taylor vão até o mar para nadar. Taylor admite que tem medo de perder sua melhor amiga, agora que Belly tem um namorado de quem ela gosta e novos amigos no clube de campo. Belly promete a ela que serão melhores amigas para sempre. De volta à casa, Susana está cozinhando com Laurel, que percebe que Conrad parece diferente e pergunta a Susana o que há de errado. Susana a incentiva a falar com ele, dizendo que sente que ele está com o coração partido desde que sua primeira namorada o deixou. Laurel se aproxima de Conrad e diz que ele nem sempre precisa agir com força, que não há problema em se sentir fraco e com o coração partido às vezes. Antes que Conrad possa responder, ela continua, lembrando-o de que todos da sua idade já se sentiram magoados e tiveram o coração partido, mas nunca é o fim do mundo. Conrad percebe que ela está falando sobre a ex dele, mas no fundo, algo mais o incomoda. Ele decide ir embora, deixando-a acreditar que esse é o único motivo para sua tristeza. Mais tarde naquela noite, Belly convida Cam para jantar e conhecer sua mãe. Todos se sentam juntos, mas Steven está claramente infeliz com o namoro da irmã e continua trazendo à tona histórias embaraçosas da infância dela para irritá-la. Jeremiah se junta a ela, provocando-a também. Taylor intervém para defender Belly, envergonhando os dois garotos e forçando-os a parar. Belly então decide ir à festa de Nicole, onde ela fica surpresa ao ver um bolo esperando para que todos possam comemorar seu aniversário. Taylor luta para se encaixar e se retira para sentar sozinha. Belly passa tempo com Cam cantando e dançando juntos, mas depois de um tempo, ela fica entediada e se aproxima de suas amigas que estão fofocando sobre garotos. Do outro lado da sala, ela percebe Conrad parado à distância e não consegue deixar de continuar olhando para ele. Enquanto isso, Taylor e Steven estão esperando o banheiro. Frustrados, eles decidem procurar outro em outro lugar da casa. Mais tarde, Belly procura por Taylor, mas não consegue encontrá-la até que, de repente, a descobre em um quarto com Steven. Chocada, Belly lembra Steven que ele já tem uma garota que gosta dele, confuso sobre como ele pôde fazer isso. Envergonhado, Steven sai correndo do quarto. Taylor, no entanto, ataca Belly, confessando que tem uma queda por Steven há 6 anos, e que Belly sempre soube, mas nunca perguntou. Ela acusa Belly de agir como se tudo girasse em torno dela, como se Taylor nem existisse. Belly fica atordoada com as palavras dela, sai da sala e se afasta abalada. Naquele momento, Cam está com Jeremiah e Conrad, perguntando a Jeremiah o que ele faria se Belly o convidasse para ser seu par no baile de debutantes. Cam responde que ainda não o convidou, e um lampejo de felicidade passa pelo rosto de Conrad, como se ele soubesse que ela realmente o quer em vez disso. De repente, Belly chega claramente chateada e pede a Cam para levá-la para casa. No caminho, ela diz a ele que quer perguntar algo a ele. Cam presume que ela está prestes a convidá-lo para o baile, mas em vez disso, o surpreende perguntando se ele já se sentiu solitário, sendo o único entre seus amigos que não bebe. Cam admite, com tristeza, que sim, às vezes se sente. Ele a deixa em casa e no dia seguinte, Belly passa um tempo com Jeremiah, que lhe diz para se preparar para outra aula de direção. Ela vai pegar as chaves do carro no quarto de Conrad e abre a gaveta da mesa dele, onde inesperadamente encontra seu presente de aniversário, um colar com o símbolo do infinito. Ela imediatamente se lembra do dia em que ele explicou o significado e percebe que ele não se esqueceu. Ela admite para si mesma que poderia amá-lo para sempre, mesmo que ele não saiba. Mais tarde, ela sai para praticar direção com Jeremiah. Quando eles retornam, Belly se junta à mãe para levar Taylor à delegacia. Ainda magoada pela noite anterior, Belly não
quer falar com Taylor. Laurel a incentiva a pelo menos se despedir, lembrando-a de que Taylor veio até aqui só por ela. Belly finalmente desce. Diz a Taylor que não está brava, apenas chocada e precisa de um tempo. Taylor agradece e vai embora. De volta em casa, Belly senta-se com Steven e pergunta por que ele se envolveu com Taylor quando ele deveria gostar de Sheila. Steven admite que se sentia inseguro perto de Sheila. Afinal, ela é considerada a garota mais bonita da cidade, tratada como uma rainha, e ele nunca soube como lidar com isso. Ele explica que está acostumado com as coisas sendo mais simples e fáceis. Ele implora a Belly para não contar a ninguém, especialmente a Sheila. Belly diz que ele precisa perceber que tanto Taylor quanto Sheila gostam dele e que ele terá que fazer uma escolha. Mais tarde, Belly volta para dentro, acende uma vela, fecha os olhos e faz o mesmo desejo que faz todos os anos, que Conrad a ame. Nesse momento, Susannah está sentada com Laurel, que sugere tentar tratamentos alternativos em vez de quimioterapia, mas Susannah se recusa, dizendo que quer aproveitar seus últimos dias aqui, que aceitou seu destino e está em paz com ele. Fica claro que Susannah está lutando contra o câncer e que sua condição está além da esperança. No dia seguinte é o dia da independência, e John, pai de Belly, e Steven chega. Ele está separado da mãe há 1 ano e meio e aparece com sua namorada Victoria. Adam, marido de Susannah, pede desculpas por não ter vindo, alegando estar ocupado. Jeremiah está profundamente chateado com a ausência do pai, enquanto Conrad parece aliviado. Logo depois, o carro de John e Victoria para e Susannah sai para cumprimentá-los. Ela e Laurel zombam de Victoria de brincadeira, dizendo que ela está mais bonita que as outras. E então, a festa começa. Sheila, Nicole e as outras garotas do clube de campo chegam e, pela primeira vez, Belly decide beber. Cam senta-se com ela e percebe que ela está exagerando, então ele tenta impedi-la, mas Belly insiste em se divertir. Depois de um tempo, ela se senta com Nicole e Sheila. Nicole pergunta se Conrad realmente gosta dela, e Belly, claramente não sóbrio, mente e diz que fala sobre Nicole o tempo todo. Então ela se vira para Sheila, deixando escapar que ela e Taylor são tão parecidas que talvez seja por isso que Steven as confundiu. Sheila fica chocada ao perceber que Steven a traiu com Taylor. Cam intervém rapidamente, puxando Belly para acalmar a situação. As meninas decidem ir embora da festa, e Cam a segue logo em seguida, dizendo a Belly que não falará com ela novamente até que ela fique sóbria. É óbvio que ele está magoado com o comportamento dela. Enquanto isso, Adam aparece na casa, chocando Susannah quando o vê. Ela diz que ele não deveria ter vindo, mas ele explica que Laurel ligou para ele e ele pensou que ela o havia perdoado. Susannah deixa claro que não o fez e diz que o tolerará apenas pelo bem das crianças. Ela então se afasta, deixando-o para trás. A tensão entre Adam e Conrad é óbvia. Conrad não quer nada com o pai. Enquanto Jeremiah está mais disposto a interagir com ele, Steven vê Sheila saindo e tenta falar com ela, mas ela lhe diz que já sabe o que aconteceu com Taylor. Ela não está chateada, explicando que o relacionamento deles nunca foi sério e que eles estavam apenas passando um tempo juntos casualmente. Steven se sente insultado, diz que ela está certa e vai embora. Mais tarde é hora do bolo e Susannah o traz, mas Belly, ainda bêbado, tropeça e o deixa cair no chão. Adam corre para ajudar Susannah, mas ela diz para ele ficar longe, deixando todos confusos sobre a tensão entre eles. Laurel puxa Susannah de lado para perguntar por que ela está tratando Adam com tanta frieza, e Susannah finalmente confessa que ele a traiu com a secretária enquanto ela estava em quimioterapia. Laurel fica atordoada e jura que o matará, mas Susannah implora para que ela não faça nada, insistindo que não adianta e que ela não o quer perto dela enquanto está morrendo. Laurel sai furiosa, chateada, decidindo sair de casa por um tempo. Enquanto isso, Conrad está limpando a piscina quando seu pai aparece. Conrad tenta falar calmamente com ele, mas Adam ataca, gritando que Conrad deixou Belly ficar bêbado quando ele deveria ser o responsável por cuidar de todos. Furioso, Conrad manda ele ir embora. Em outro lugar, Steven confidencia a Jeremiah sobre o que Sheila disse, que ela não estava levando o relacionamento deles a sério, mesmo que ele a ame de verdade. Jeremiah o tranquiliza, dizendo que as garotas costumam dizer coisas que não querem dizer de verdade, e o encoraja a confessar seus verdadeiros sentimentos. Steven segue o conselho, vai à casa de Sheila e diz a ela que considera o relacionamento deles sério. Sheila admite que também o ama e decide perdoá-lo. Mais tarde, Belly acorda finalmente sóbria e desce as escadas para comer alguma coisa. Laurel, sentada sozinha no bar, inesperadamente encontra Cleveland. Eles decidem sair juntos, e logo sua amizade se transforma em um relacionamento romântico. Laurel volta para casa sentindo-se feliz, vê Belly e opta por não discutir com ela. Belly então sai e encontra Conrad assistindo aos fogos de artifício. Ela se junta a ele e se desculpa pelo que aconteceu. Conrad admite que comprou um presente de aniversário para ela, mas ficou envergonhado demais para dar a ela. Conrad se inclina na direção de Belly e pouco antes de beijá-la, Jeremiah os vê. Ele joga fogos de artifício na direção deles para deixar claro que está observando e entra em casa, sem que Conrad perceba. Na manhã seguinte, Belly acorda radiante. Ela vai ao clube de campo para praticar sua dança e relembra Conrad sendo a primeira pessoa a ensiná-la a dançar. No clube, Nicole pergunta a ela sobre Conrad, já que ele não atende suas ligações desde a noite anterior. Os olhos de Belly brilham ao se lembrar do quase beijo
beijo, mas ela diz a Nicole que ele está apenas dormindo. Sem um parceiro para praticar, Belly admite que nunca convidou Cam porque estragou tudo na noite anterior por beber demais. Nicole se oferece para intervir e a ajuda a praticar sozinha. Enquanto isso, Conrad acorda de bom humor, até mesmo preparando o café da manhã para si mesmo pela primeira vez. Jeremiah percebe a felicidade do irmão e presume que seja por causa do que aconteceu na noite anterior, ficando com ciúmes. Mais tarde, no clube de sinuca onde trabalha, Jeremiah encontra Belly e dança com ela na frente de todos, tratando-a de forma diferente de antes. Conrad os vê, mas não reage, acreditando que não há como seu irmão ter sentimentos por Belly. Conrad acena para Belly, mas Nicole confunde o gesto com o dela, deixando Belly perturbada. Ela se afasta desconfortável. Em outro lugar, Laurel faz as pazes com Susannah, e elas concordam que Susannah viverá sua vida em seus próprios termos, sem a interferência de Laurel. Belly volta para casa, onde Cam aparece para levá-la para sair. Elas sentam-se juntas na praia, mas Belly se sente culpada por seus sentimentos avassaladores por Conrad. Ela admite a Cam que o relacionamento delas não dará certo porque ela não o ama de verdade. Embora magoada, Cam agradece a ela por ser honesta e vai embora. De volta à casa, Jeremiah passa um tempo com Belly, sendo excepcionalmente brincalhão e charmoso. Ao mesmo tempo, Conrad está no barco pescando com Cleveland. Cleveland percebe a mudança de comportamento de Conrad e deduz que sua felicidade vem da garota que o fez esperar. Conrad responde que não é ela, que a garota de quem ele gosta é alguém com quem cresceu e que ele não tem certeza se o que sente é real. Cleveland o aconselha a confessar seus sentimentos. Então, por sua vez, ele admite que também conheceu uma mulher muito inteligente e bonita, homem, e não sabe se deve entrar em contato com ela. Conrad imediatamente percebe que ele está falando sobre Laurel e o incentiva a ligar para ela, dizendo que ela é realmente incrível. Cleveland envia uma mensagem para Laurel e ela fica muito feliz em recebê-la. Enquanto isso, Conrad volta para casa e vê um desenho que sua mãe fez de Jeremiah. Seu humor muda instantaneamente e a tristeza o invade ao perceber que Susannah não consegue mais desenhar como antes, um lembrete de sua doença. No andar de cima, Belly está em seu quarto, ainda radiante de felicidade. Ela desce para falar com Conrad e conta a ele que terminou com Cam. Com frio distanciamento, Conrad pergunta o porquê. Belly explica que na noite anterior eles estavam prestes a se beijar. Conrad responde que não se lembra porque estava bêbado e não estava em seu perfeito juízo. Belly fica envergonhada e atordoada. Conrad se desculpa, admitindo que realmente se lembra, mas sabe que não pode continuar com isso. Toda vez que pensa em estar com ela, sente que não vai dar certo. Belly, firme e magoada, diz que não vai mais esperar por ele. Enquanto isso, Susannah e Laurel saem juntas e aproveitam o tempo em um bar. Mais tarde, Cleveland leva Laurel para casa enquanto Susannah retorna para a casa de praia. Naquela noite, Belly vai nadar na piscina tomada pela tristeza quando Jeremiah aparece de repente. Ele diz que ela é sua melhor amiga, mas às vezes sente que ela é mais do que isso. Belly fica surpresa e pergunta por que ele nunca lhe contou antes. Jeremiah admite que Conrad sempre atrapalhou, e neste verão, Cam também. Mas agora, não há nada que os impeça. Ele pergunta se ela sente o mesmo. Belly hesita, mas se lembra de Susannah uma vez lhe dizendo que tinha certeza de que Belly acabaria com um de seus garotos um dia. Embora ela sempre tivesse desejado que fosse Conrad, ela decide naquele momento deixá-lo ir. Ela se inclina e beija Jeremiah, e os dois concordam em começar um relacionamento. Em outro lugar, Laurel chega à casa de Cleveland e descobre que ele preparou um jantar romântico para ela. Pela primeira vez em muito tempo, ela se sente verdadeiramente feliz. Na manhã seguinte, Belly acorda após sonhar com Conrad e Jeremiah. Ela toma um banho, ainda perturbada por seus sentimentos. Lá fora, Susannah vê Conrad caminhando e pede a ele para acompanhar Belly ao baile de debutantes, lembrando-o de que Belly sempre o viu como seu príncipe. Conrad responde baixinho que vai pensar sobre isso. Jeremiah encontra Belly quando ela está saindo do chuveiro, deixando-a constrangida e ansiosa para escapar. Mas Jeremiah a impede, dizendo que eles precisam conversar sobre o que aconteceu na noite anterior. Belly diz a ele que eles podem discutir o assunto mais tarde naquela noite. Enquanto isso, Conrad está no barco com Cleveland quando percebe madeira podre. Ele fica frustrado, incapaz de acreditar que ignorou algo tão óbvio. Cleveland tenta acalmá-lo e pergunta o que poderia perturbá-lo a esse grau. De repente, Conrad tem um ataque de pânico, com dificuldade para respirar. Cleveland conversa com ele e o ajuda a se recuperar. Conrad então confidencia que sabe sobre o câncer de sua mãe, mesmo que ela não queira que ele saiba, e que ele tem medo de dizer qualquer coisa e arruinar o plano dela de esconder isso deles. Cleveland o tranquiliza, dizendo que, independentemente de ele mencionar o assunto ou não, Conrad não é responsável pela doença dela, mas conversar com ela lhe daria a chance de entender o tratamento dela e enfrentá-lo juntos. Conrad assimila isso e se sente mais calmo. Logo depois, o torneio anual de vôlei beneficente começa. Duas equipes competem, e o vencedor ganha doações para a causa escolhida. Belly se junta ao jogo com Taylor, que veio especificamente para o torneio. Conrad e Jeremiah sentam-se na lateral, observando até Nicole aparecer e ficar ao lado de Conrad. Ele diz a ela que terá que levar Belly ao baile de debutantes porque sua mãe pediu, e Nicole concorda, fingindo não
não estar chateada. No meio da partida, Taylor torce o tornozelo, embora rapidamente fique claro que ela armou para que Jeremiah pudesse intervir e se aproximar de Belly. Taylor acredita que Conrad não é bom para sua amiga. Jeremiah entra no jogo, mas ele se esforça e custa vários pontos ao time. Belly fica frustrada porque quer vencer, então o troca por Conrad. Jogando ao lado de Conrad, Belly brilha, e os dois se movem em perfeita sincronia. A torcida não consegue deixar de notar a química entre eles, e juntos vencem a partida. Belly fica radiante, mas o ciúme brilha nos olhos de Jeremiah. Ele volta para casa chateado, enquanto Conrad, percebendo a mudança de atitude do irmão, não entende o porquê. Nicole convida Belly e Taylor para uma festa no iate de seu pai. Belly concorda e as meninas se preparam, embora Jeremiah se recuse a ir porque ainda está magoado por causa de Belly. Conrad, no entanto, decide ir com Steven. Na festa, Belly e Taylor sentam-se com as outras meninas para jogar um jogo de verdade ou desafio. Nicole pergunta incisivamente quem entre eles já beijou Jeremiah antes. Belly admite que foi ela, mas acrescenta que ainda não tem certeza sobre como está o relacionamento deles. Logo depois, o grupo vai até o oceano para nadar, se despindo como um desafio lúdico. Enquanto isso, Steven e Conrad chegam. Steven se junta aos amigos, incluindo Shyla, em um jogo de azar, mas perde todo o seu dinheiro. Ele percebe o quão pouco isso importa para todos os outros. Enquanto isso, para ele, a perda é devastadora. Isso demonstra o quão diferente o mundo dele é do de Shyla e o quão deslocado ele se sente. De volta à casa, Jeremiah senta-se com sua mãe, mas eventualmente decide ir à festa. Uma vez lá, ele pergunta baixinho a Conrad se ele notou algo estranho em sua mãe, apontando o quão pouco ela tem dormido. Conrad ignora, dizendo que ela simplesmente adora as noites de verão. Enquanto isso, Belly e seus amigos notam uma mensagem em seu telefone. É de Conrad dizendo que quer estar com ela no baile. Não apenas porque a mãe dele pediu, mas porque ele realmente quer. Nicole, furiosa, decide se vingar. Ela rouba as roupas de Belly e Taylor e vai embora com elas, deixando as meninas abandonadas. Belly desaba ao perceber que Nicole viu a mensagem. Irritada, ela culpa Conrad por estragar tudo e liga para Jeremiah para buscá-las. De volta à festa, Nicole confronta Conrad sobre a mensagem e termina com ele. Conrad pega as roupas da garota e vai com Jeremiah para a praia, onde se reencontram com Belly e Taylor. Belly escolhe ir para casa com Jeremiah, deixando Taylor para ir com Conrad. No caminho, Belly repentinamente pede a Jeremiah para parar o carro. Ela se inclina e o beija, e juntos decidem começar um relacionamento. Mais tarde, naquela noite, Belly acorda com uma mensagem de Conrad pedindo para encontrá-lo lá fora. Na praia, ele dá a ela o colar do infinito e finalmente admite que estava pensando nela o tempo todo, confessando seus sentimentos. Belly devolve o colar para Conrad, dizendo que é tarde demais. Depois vai embora e volta para casa. No dia seguinte, é o baile de debutantes no clube de campo. Susana acorda Belly, mas sente que ela não está animada e pergunta se ela se sente pressionada a ir. Belly admite que se sentiu pressionada, mas diz que quer terminar o que começou. Susana então diz para ela se preparar porque há uma surpresa esperando lá embaixo. Belly desce correndo e fica surpresa ao ver que sua mãe comprou um vestido diferente para ela, percebendo que não se sentia confortável com o que havia escolhido originalmente. Belly fica exultante e agradece a mãe por perceber. Enquanto isso, Steven vai à casa de Shyla e confessa que jogou todo o seu dinheiro fora, deixando-o sem condições de comprar um smoking. Shyla fica furiosa, dizendo que ele só queria se exibir, mas não conseguiu, e que nunca precisou se provar diante de ninguém. Steven se desculpa, admitindo que não poderá comparecer ao baile. Shyla se oferece para lhe dar dinheiro, mas ele se recusa. Em vez disso, ela insiste que ele pegue emprestado o terno do pai dela, mesmo que não sirva perfeitamente, dizendo que esse é o seu castigo. Steven concorda, determinado a compensar seu erro. De volta à casa, Belly termina de se preparar para ir ao baile. Laurel permite que ela dirija pela primeira vez, o que deixa Belly em êxtase. Jeremiah sai para dar uma volta com ela e pouco antes de partirem, ele a beija. Naquele momento, Steven chega, os vê e percebe que eles estão juntos. Ele fica chateado, mas espera até que Jeremiah volte para dentro antes de confrontar a irmã. Steven pergunta sobre o relacionamento dela com Jeremiah, mas Belly insiste que ele confia nas decisões dela e não interfere. Steven a avisa que se envolver poderia prejudicar o vínculo deles com a família de Susana e afetar a todos. Belly o tranquiliza e vai embora. No clube, Belly se aproxima de Nicole e diz a ela que Conrad sempre a viu como uma irmã mais nova e que ela foi tola em pensar que poderia haver mais. Nicole calmamente responde que não está chateada, acrescentando que veio com outro garoto que gosta dela e que ela gosta dele de volta. Depois de um tempo, as estreantes se preparam e sobem no palco para se apresentar. Nesse momento, Susana e Laurel chegam, recebidas por Conrad, Jeremiah e Steven. Jeremiah dança brevemente com sua mãe, mas rapidamente percebe que ela se cansa facilmente. Conrad intervém, muda de assunto e leva sua mãe para dentro para aproveitar a festa. John aparece para ver Belly e Cleveland também está lá, gerando tensão entre os dois homens por causa de Laurel. O baile começa, e quando Laurel vê Belly em seu vestido branco com Susana radiante de orgulho ao lado dela, ela é tomada pela tristeza com a ideia de perder sua melhor amiga em breve. Ela sai e John a segue. Enquanto isso, Jeremy ouve o nome
nome de Susana em uma conversa e começa a suspeitar que algo está sendo escondido dele. Pouco antes de dançar com Belly, ele rouba o telefone de sua mãe e descobre através de seus e-mails que ela tem câncer. Arrasado, ele sai correndo da boate em lágrimas. De volta para dentro, Belly fica sozinha sem um parceiro até que Conrad se aproxima e dança com ela. Ele está emocionado por estar ao lado dela. Sua felicidade é evidente naquele momento. Depois, Jeremiah puxa Conrad de lado, dizendo que eles precisam conversar sobre algo importante sobre sua mãe. Conrad o tranquiliza para não se preocupar, mas Jeremiah fica chocado ao perceber que Conrad já sabia sobre a doença dela. Sentindo-se traído, ele ataca o irmão e uma briga começa. Susana se coloca entre eles, exigindo saber por que estão brigando. Jeremiah deixa escapar a verdade, que eles sabem o que ela está escondendo. Belly, confusa, pergunta sobre o que eles estão falando, apenas para descobrir que Susana tem câncer e não lhe resta muito tempo. Todos voltam para casa devastados. Belly desmorona, sentindo-se egoísta por passar o verão inteiro envolvida em seus próprios sentimentos sem perceber a doença de Susana. Laurel a conforta, tentando aliviar a culpa. Enquanto isso, Susana senta-se com seus filhos, que estão arrasados, implorando para que ela tente o tratamento novamente. Susana diz a eles que suas chances são mínimas, mas Conrad implora para que ela não desista. Finalmente, ela concorda em tentar mais uma vez pelo bem deles. Laurel fica radiante ao saber que sua amiga lutará novamente. A última semana de verão passa com todos focados em criar memórias juntos. No último dia, Belly senta-se com Conrad, que pede desculpas pela maneira como a tratou durante todo o verão. Belly o perdoa, entendendo que ele carregou o pesado fardo de saber sobre a doença de sua mãe sozinho. Conrad então diz a ela que há algo mais que ele precisa dizer. Ele se aproxima, confessa seu amor e pede que ela lhe dê outra chance. Se você assistiu até aqui, comenta o que achou, se inscreve no canal e deixa o like.